partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O seu programa de todos os sábados, a partir das 14 horas, aqui na Unisantos, canal 40 UHF, e pela NET, canal 4. Nosso programa sempre gravado aqui nas dependências maravilhosas do Golf Clube de São Vicente, cedido gentilmente pelo presidente Paulo Costa. Muito bem. Comigo, sempre na entrevista aos nossos convidados, Adriana Colucci. Adriana, seus cumprimentos. Tudo bem, doutor Hélio, ao nosso convidado, a todos que estão aí nos assistindo. Sem deixar de lembrá-los, mande seus recados para o nosso e-mail linhadiretacoasaúde@gmail.com ou também pela página do Facebook Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos aguardando. Olá, amigos. O ano de 2013 se encerra, está se encerrando. Juntamente com os cumprimentos que queremos dar a todos os telespectadores que tenham um feliz ano novo, um feliz 2014, seria interessante que nós relembrássemos aqui um fato importantíssimo, talvez o mais importante que ocorreu em 2013, que foram as manifestações públicas que ocorreram nas diversas capitais do país e nas grandes cidades. A juventude e a população, de um modo geral, foram para as ruas exigir mudanças em vários pontos da atividade humana no nosso país, né? Especialmente as que se referem ao transporte público, à educação e à saúde. Creio que essas manifestações deveriam servir para toda a classe política e, enfim, para todos os organismos que formam a nossa sociedade do Brasil, que essa reflexão sobre as consequências dessas manifestações sejam para 2014 muito importantes. Não basta que fiquemos elogiando aquilo que foi feito se nós não traçarmos planos objetivos. É preciso, de uma vez por todas, que a educação e a saúde, a segurança pública e o transporte urbano sejam prestigiados pela classe política, pelos governantes. O nosso programa, portanto, se alia a todas essas manifestações e exige do poder público medidas urgentes e decisivas para que nós possamos, em 2014, começarmos a comemorar grandes mudanças. Esta é a nossa opinião. Muito bem, estamos encerrando o ano, não é? Nos próximos dias estaremos comemorando o Réveillon. Para muitos, o ano de 2013 foi um ano pesado, não é? Mas sempre terá havido algumas situações virtuosas. Espero que tenha sido o caso de todos os nossos telespectadores, a quem nós enviamos um forte abraço e os desejos de um feliz 2014. São os votos de toda a nossa produção, da nossa equipe, de nosso programa. Muito bem. No último programa do ano, vamos entrevistar aqui um médico renomado da nossa região, muito conhecido, o Dr. Alfredo Pomella, a quem passamos câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse seu programa muito renomado. Estamos aqui à disposição de você. Dr. Alfredo, é uma honra tê-lo conosco e obrigado já de antemão pela aceitação do nosso convite. O Dr. Alfredo Pomella é um proctologista renomado de nossa região, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, na turma de 1988, e palmeirense, né? Temos tido vários entrevistados, sempre a ver santista, corintiano, mas hoje temos um palmeirense, nascido em São Paulo, né? Teria que ser num dos bairros de forte presença italiana, no caso, no Brás, né, doutor? No Brás, muito bem. Então tá, suas origens estão bem classificadas. Bem, doutor Alfredo, a sua especialidade, muito importante, evidentemente, mas tem sofrido
uma diminuição progressiva do número de médicos e certamente o telespectador está muito interessado em saber sobre esse tema. Gostaria que o senhor, em rápidas palavras, falasse um pouco sobre a sua especialidade e a sua importância dentro das especialidades médicas de nossa região. Hélio, é o seguinte, a coloproctologia, ela trata de intestino grosso, canal anal, reto e ânus. Basicamente das patologias inflamatórias, tumorais e as patologias orificiais. Hemorroida, fissura, fístulas anais, processos inflamatórios, doença de Crohn, síndrome inflamatória intestinal, tumores de intestino. E tem uma curiosidade, nós somos muito confundidos às vezes com a urologia. Perfeito. Acho que talvez pelo caso do nome. Perdão. E um outro detalhe, ultimamente nós temos tratado muito de DST, as condilomatoses. Sexualmente transmissíveis. Né? Sexualmente transmissíveis, uma epidemia disso. Aqui na cidade de Santos são 10 proctologistas apenas, né? A procura é pouca por essa especialidade? Nós somos, ao todo, aqui na Baixada, creio que nós não passemos de uns 10 ou 12 colegas que fazem essa especialidade no máximo. O porquê que diminuiu tanto o número de especialistas nessa área é muito difícil de tentar explicar. Né? Nós temos alguns especialistas muito renomados, como por exemplo a doutora Angelita Gama, né? Uma colega famosíssima internacionalmente, e mulher. Né? E no caso da proctologia, para a procura de um exame, a realização de um exame, a procura é maior com uma mulher ou homem? Boa pergunta. Boa pergunta. O que eu vejo é muito assim, homens nunca querem passar com mulheres. A maioria deles tem um certo preconceito de ser examinado por uma mulher. As mulheres, talvez culturalmente de algumas delas terem ginecologistas, elas não se incomodam tanto de passar por um homem. Mas a maioria das vezes eles tentam seguir pela orientação, pelo sexo. Então o homem tenta procurar homem, a mulher tenta procurar mulher. Então, mas ainda voltando ao tema da demanda, da procura na região, evidentemente temos aí alguns prontos-socorros da cidade, né? E essa demanda, a especialidade em si, ela consegue abranger toda essa procura de doenças ligadas à proctologia, doutor? É o seguinte, Hélio, muitas das urgências da proctologia são tratadas pelo cirurgião geral. Antes da gente fazer a proctologia, nós fazemos 2 anos de cirurgia geral. Então nós temos uma formação de cirurgião geral para depois fazer a formação de coloprocto. Então, basicamente, as urgências, o trombo hemorroidário, o abscesso perianal, obstrução intestinal, como você sabe muito bem disso, muitas vezes é tratado no pronto-socorro. As patologias, quando se tornam ambulatoriais e eletivas, então a hemorroida para se operar eletivamente ou para se tratar a fissura, a fístula, a doença inflamatória, isso você trata ambulatorialmente pelos ambulatórios de especialidade da rede pública ou mesmo pelas clínicas particulares. Mas existe uma demanda reprimida, sim. Existe uma demanda reprimida, sim. Às vezes até por falta de orientação. Muito bem. E dentro das faixas etárias, doutor? Evidentemente que tem certas doenças ligadas à especialidade que encontram variações nas diversas idades, né? Qual seria o padrão mais procurado entre as pessoas, né? Os adultos, crianças? Bom, a maioria das crianças, o que eles procuram muito, o coloproctologista, é por conta de obstipação intestinal e fissura anal, uma doença orificial. Quando nós tivemos na faixa assim, dos 18, 17 anos até uns 50 anos, nós temos muito pacientes com hemorroidas, doenças orificiais e as DSTs, Adriano. E acima dos 50 anos nós já começamos a ter muito doença inflamatória intestinal e os tumores. Muito bem. Vamos fazer agora um intervalo e o doutor Alfredo Pomelo, nosso entrevistado de hoje, vai falar no segundo bloco sobre essas questões que abordou nesse momento e falar também exatamente sobre os tratamentos, primeiramente os sintomas das doenças e depois o tratamento, que certamente será do interesse de todo o telespectador.
Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela Unisantos, canal 40, UHF, NET, canal 4. Hoje estamos entrevistando um proctologista da nossa região, o Dr. Alfredo Pomella. O nosso programa, queridos telespectadores, tem o apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater e da Clínica de Fisioterapia Renascer. Esses dois apoiadores permitem que possamos estar todos os sábados em seus lares para a apresentação do nosso programa. Mas voltando aos nossos temas, doutor Alfredo, estávamos falando sobre as questões ligadas a sintomas das doenças proctológicas. Gostaríamos, para a orientação dos nossos telespectadores, que o senhor tecesse comentários sobre sinais, sintomas, né, o tratamento em si. Então, Hélio, um dos principais sintomas coloproctológicos é o sangramento anal. O sangramento anal, não aquele que o paciente relata, que sujou um pouquinho o papel higiênico, ou uma gotinha ou outra, de vez em quando evacua, não. O importante do sangramento anal é aquele crônico. Se o paciente tem alguma tumoração ou alguma bolinha no ânus, isso é muito importante. Basicamente, quando você começa a ter um sangramento anal constante, ele deve procurar um proctologista. Ou se ele sentir alguma bolinha no ânus, num exame qualquer. E aí, este sangramento define com que nós façamos alguns exames. Solicitemos alguns exames, como colonoscopia, como o enema opaco, como uma tomografia computadorizada. Existem uma gama de exames atualmente para detectar tumores, processos inflamatórios, os divertículos, que nós esquecemos de comentar no outro bloco, e as poliposes intestinais, além das hemorroidas, obviamente. Mas essas são muito facilmente diagnosticadas no exame físico, que isso é importantíssimo, né? Você tem que ir lá, tem que olhar, examinar o paciente. O que leva ao divertículo? O que os sintomas? A doença diverticular, que ficou muito famosa na época do Tancredo. Falecido presidente. A doença diverticular, ela é como se fosse um saco de vesículas do intestino. É uma fraqueza da parede intestinal, por onde penetram ali naquele ponto onde entra um vaso para alimentar a parede intestinal, há uma protrusão, uma saída da mucosa de dentro, da luz do intestino para fora. Assim, para você ter uma ideia, aquele plástico bolha, o intestino fica por fora parecido com aquele plástico bolha. Tá? E dependendo da patologia, da origem, se ela é uma hipertônica ou hipotônica, ou seja, se aquele orifício é muito fechado ou muito aberto, você pode ter sangramentos ou processos inflamatórios, que na minha opinião são os piores, né? Quando você tem um processo inflamatório, você pode ter uma perfuração, um abscesso, coisas assim. O senhor citou as diverticulites, as diverticuloses de intestino e a polipose. O tratamento de um e de outro, onde é que a cirurgia entra, doutor? Bom. A polipose intestinal, normalmente, se você tem no exame de uma colonoscopia, se você tem um ou outro pólipo, o colonoscopista vai lá e te retira no próprio exame. Existem alguns casos que você tem uma coisa chamada polipose intestinal familiar. Essa semana mesmo nós tivemos um caso desse. O paciente tinha todo o cólon tomado por inúmeros pólipos. E com certeza um desses pólipos ia virar um tumor, um câncer. Então, preventivamente se faz a cirurgia, quando você tem um caso desse tamanho. De outro modo, a doença diverticular, normalmente você trata. A não ser quando você tem um sangramento muito importante, que você não consiga controlar o sangramento, ou quando você estiver numa diverticulite, numa inflamação desse divertículo, você tiver uma perfuração para peritônio livre. Com abscesso, aí você já tem que mudar o tratamento e fazer o tratamento cirúrgico, que pode ser videolaparoscópico ou não. E é um tempo grande de tratamento? A nutrição ajuda? Você diz na doença diverticular? Sim.
A doença diverticular, na realidade, você controla ela, você não tem uma alteração de alimentação. Antigamente se falava que não comer grão, de não comer semente, mas esse tipo de alimentação, de dieta já mudou. Hoje em dia você trata normalmente, o importante é que o paciente não fique obstipado. Agora, você vai monitorando ao longo do tempo, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, e a cada 2 anos, pelo menos, você faz uma nova colonoscopia. Certamente o telespectador, atento às explanações do Dr. Comella, já fixou coisas assim. Quando o intestino deixar de funcionar bem, chamada constipação intestinal, não é, doutor? Aquele intestino que a pessoa fica vários dias sem ir evacuar, né? Começar com cólicas abdominais, sangramentos constantes, né? O aparecimento de pequenos nódulos na beira do ânus. Aí, né, doutor, seria já um motivo grande para procura. Para procurar o proctologista. Muito bem lembrado as constipações intestinais. Nós temos muito frequentemente constipação, pessoas que são normalmente obstipadas. Vão a mais do que 3 dias no banheiro, demoram mais do que 3 dias para ir ao banheiro. Agora, quando isso começa a mudar o padrão, você tem um padrão de evacuação, né? Ou de utilizar o sanitário. Quando isso começa a mudar esse padrão, você deve estar atento e aí sim procurar o especialista. Tá? Muito bem. E dentro desta forma de ver as questões, doutor, o que diferencia mais? Aonde que o nosso telespectador deverá procurar? Diretamente o pronto-socorro ou primeiramente ao proctologista, ao clínico? Qual seria a orientação melhor para o nosso telespectador? Bom, eu já trabalhei em pronto-socorro como você e com você. e a gente sabe muito bem que o pronto-socorro não deve ser a primeira porta disso. Né? Então, se ele está começando a alterar o padrão evacuatório, está começando a ter um sangramento constante, ele deve procurar um especialista em termos ambulatoriais. Se por acaso for um sangramento importante e repentino, aí sim no PS. Mas se nós formos analisar, toda vez que ele tem um sangramento importante e repentino, ele já teve um sangramento constante antes. Então, dentro da nossa área, a gente consegue muito resolver 90% das situações ambulatorialmente, se for bem orientado. Infelizmente, né, temos que frisar isto, ainda existem certos preconceitos, né, doutor? Evidentemente que dentro das áreas anatômicas, né, a região anal, retal, ainda ocupa certos aspectos de certos constrangimentos, que as pessoas às vezes ficam tabu, envergonhadas, né, de procurar o médico. O senhor, na sua prática diária, o senhor tem encontrado esse tipo de refratariedade? Frequente, isso é muito frequente. Nós temos, dentro da confusão de proctologia e urologia, nós vemos pacientes que têm problemas em ver isso. Né? Então nós temos até mesmo senhoras que vão ao ginecologista normalmente, mas na hora de ser examinada pelo proctologista ela tem vergonha. É muito frequente isso. Bom, evidentemente que se cabe aqui alguma orientação, evidentemente que as pessoas não devem se deixar de se examinar só por causa disso. É preciso realmente que procurem o médico, né? Essa sempre foi a nossa orientação, né, Adriana? A prevenção, né? Prevenção é a alma do negócio sempre. Exatamente. Aliás, você tocou bem. Se falar em prevenção, temos um assunto interessante para o terceiro bloco, doutor Alfredo, que é exatamente o que se deveria fazer sempre, a prevenção, que é um tema que a gente sempre coloca no nosso programa para alertar, inclusive, os agentes públicos que tocam, né, a administração da saúde. Mas isso falaremos no terceiro bloco. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela Unisantos. O apoio cultural do nosso programa, do Laboratório de Análises Clínicas Célula Mater e da Clínica de Fisioterapia Renascer.
Doutor Alfredo, antes de nós voltarmos ao tema tão interessante do programa de hoje, eu gostaria de relembrar um tempo atrás, em que tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no Hospital dos Estivadores. Eu gostaria de lembrar aos telespectadores que o Hospital dos Estivadores, ele teve um tempo em que começou a se levantar, né, depois de algumas interrupções, etc. Infelizmente, em 2004, por uma determinação judiciária, o Sindicato dos Estivadores, a pretexto de melhorar o hospital, teve a sua reintegração de posse. Na nossa opinião, que vivemos esse tempo, foi uma das incoerências judiciais, porque o hospital não reabriu, até hoje está lá fechado. Né? Um elefante branco ali. Um elefante branco lá ficou. Uma dessas questões que a gente não entende, a parte judiciária. Muito bem. Mas, doutor Alfredo, depois desse pequeno desabafo, né? Que é bom, né? Porque o público fique sabendo da história daquele belo hospital que está lá na Conselheiro Neves, em Santos. Mas vamos falar um pouco sobre a questão da prevenção, né? O Ministério da Saúde vem agora com um novo programa de mais médicos, de instalação de unidades de pronto atendimento, que na nossa opinião é nosso tema, sempre colocado aqui, de que não adianta você querer tratar pelo fim, ou seja, pela doença instalada, pela urgência, etc. Nós temos que investir fortemente na parte das unidades básicas de saúde, no questão primária, saúde da família, né? Isso se começar agora, não sei se o doutor Alfredo concorda conosco, se começar agora, daqui uns 10, 15, 20 anos, é que nós teremos a solução do problema. Portanto, o ministro esteve aqui na região esses dias, né? Infelizmente não veio trazer notícias que nos contentassem. Qual é a sua opinião, doutor Alfredo? O senhor que já tem trabalhado na saúde pública, sobre esses aspectos que ligam à saúde pública. Eu acho que eu tenho alguma experiência nisso, porque eu sempre trabalhei no serviço público desde que me formei. O que eu vejo é o seguinte: é muito mais bonito você dar uma ambulância nova do que investir num programa de saúde básico. Porque a ambulância você troca a cada governo, a cada mandato. Enquanto que você investir no básico, ninguém vai ver. É como o cano do saneamento básico. Mais fácil asfaltar uma rua do que deixar o cano embaixo. E dentro da minha área da proctologia, própria cirurgia geral, e você sabe muito bem disso, Hélio, como cirurgião, é muito difícil para nós conseguirmos vaga para operar o SUS. Nós não temos um hospital público grande aqui, exceto o Guilherme Álvaro, que não dá conta do que ele faz. Nós não temos um hospital que ceda vaga SUS com a frequência que nós precisamos, né? Então a demanda sempre fica sendo muito reprimida. E por que nós não temos? Porque o governo paga pouco, porque o governo não paga, né? Não há o repasse do poder público para as instituições de caridade. É só a gente ver como é que está a situação da Santa Casa, da própria Beneficência Portuguesa, dos hospitais públicos em si, né? Do São José aqui em São Vicente, né? Então o grande problema é que se faz o imediatismo que aparece, não se faz um planejamento. Como diz um colega nosso, que é médico e advogado, não é uma política de saúde, é a política da saúde. Eles usam a saúde para fazer política. Perfeitamente. E questões que são frequentemente mostradas, principalmente pela mídia, televisão, principalmente, a respeito da existência de locais de atendimento em todo o país, né? Os locais até mais recônditos da pátria, em que nós temos a insistência de se achar que é preciso apenas o médico estar lá, mas sem equipamento, sem remédio, sem centro cirúrgico. Sem estrutura. Sem estrutura. Então, estamos patinando, né, doutor Alfredo, nessas questões. Mas e o futuro, doutor? O que o senhor vê para a nossa região, aqui para São Vicente, para Santos, a saúde, enfim, de um modo geral? Aí teremos que para 2014 continuarmos nesse pessimismo, Eu vou dizer uma coisa para você. A esperança, a esperança. A gente sempre tem a esperança, né? Eu tenho 25 anos de formado e assim, a gente sempre tem uma esperança que melhore.
Eu acho que enquanto os governos não tomarem a saúde como um plano de governo, de Estado, não de governo, né? Então tem que ser, vai ser feito vão ser tomadas tais medidas durante 30 anos, independente de quem estiver no governo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos patinar muito nisso. E infelizmente a população acha que só nós, médicos, é que somos os responsáveis por isso, mas não é a realidade, né? Falta muito mais coisa, veja bem, você pode abrir 80 faculdades de medicina aqui no estado de São Paulo, e você não vai resolver o problema do Acre. Perfeito. Você não vai resolver o problema de Roraima, de Rondônia, né? Eu tenho esperança, Adriano, mas assim, não acho que para 2014, acho que talvez para os meus filhos, isso talvez melhore um pouco. Doutor Alfredo, o nosso programa, infelizmente, é curto, né? Muitas coisas ainda poderíamos estar aqui comentando, mas de antemão nós já convidamos o senhor para que, dentro da sua agenda, possa nos prestigiar com mais algum programa para o futuro, né? Entregamos câmeras e microfones para suas despedidas. Muito obrigado, Hélio, muito obrigado, Adriano, pelo convite, ao Gerson pelo convite. Nós estamos à sua disposição, sempre que você precisar, pode contar conosco. E eu desejando ao seu telespectador um ótimo 2014. Para todos nós, que seja um ano melhor do que o 2013. Nós aqui do programa desejamos ao senhor e à sua família votos de realmente um feliz ano novo e que a medicina comece a caminhar como nós queremos, não é, doutor Alfredo? Muito bem. Adriana. Obrigada, doutor Hélio, ao nosso convidado, a todos que estão participando do programa e a vocês que a esperança se renove cada vez mais em 2014, que as famílias estejam sempre unidas e que para os políticos tenhamos a esperança de que podemos ter um 2014 melhor, para a saúde e para a educação do nosso país. Desejando um feliz ano de 2014 para todos os nossos queridos telespectadores que durante esse ano de 2013 nos prestigiaram nos nossos programas, desejando então para todos um feliz ano novo e que nos reencontre a partir do ano novo que está se aproximando. Um forte abraço a todos, o nosso programa está encerrando, prometendo voltar no próximo sábado, já em 2014. Um forte abraço a todos.